Olá, amigos! Eu sou Patrícia, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a vocês que nos assistem pela primeira vez e também a todos que já nos acompanham através deste canal. Que Jesus, nosso mestre e guia, nos auxilie nas reflexões de hoje, para que nos traga conforto, esclarecimento e paz aos nossos corações. O tema do mês de outubro é Revista Espírita 1858, Um Tesouro Incalculável. E hoje, quem vai falar para a gente sobre o tema Confissões de Luís XI é Ana Paula Ribeiro, também tarefeira da casa. Mas antes de passar a palavra para Ana Paula, nós vamos fazer a leitura de uma página e a prece inicial para que possamos nos harmonizar para a exposição doutrinária. A página é do livro Rumo Certo, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 34, Escândalo e Nós. Acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para libertar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Não poucas vezes, demoramo-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errado? Reconheçamos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também, porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Queixar-se de alguém de si próprio, 1, 2, 3 vezes, quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar a situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Esterilidade em qualquer setor será invariável. Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio, a conclamar-nos ao próprio burilamento, e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Somos espíritos eternos e, conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado no que evidencie de útil e de preparar o futuro para que o destino se nos faça mais elevado, lembremo-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Erros teremos perpetrado inúmeros, débitos temos-los ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Vamos orar. Jesus, mestre e guia, espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, mentores queridos, fiéis companheiros de jornada, pedimos, Senhor, a vossa companhia, o vosso auxílio, para que neste momento possamos entender os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho. Que se faça luz em nossas mentes, em nosso coração, para que compreendamos as mensagens contidas nas reflexões de hoje, que elas nos auxiliem em nossa caminhada, que acendam a luz na escuridão de uma jornada muitas vezes com tantos obstáculos, necessários ao nosso burilamento,
e ao nosso crescimento espiritual. Rogamos ao nosso Pai misericordioso que nos auxilie sempre, que nos ampare, para que tenhamos sempre bom ânimo, fé e amor em nossos corações. A tudo te agradecemos, Senhor. Graças a Deus. Olá, amigos, estamos aqui novamente reunidos no canal do YouTube do CI, inspirados pela oração de Patrícia, que possamos sentir a presença de Jesus em nosso lar, em nosso coração, e guiados e inspirados pelo exemplo de Jesus, possamos seguir. Hoje a nossa conversa é sobre um texto psicografado na Revista Espírita de 1858, sobre as Confissões de Luís XI, o rei Luís XI. Mas antes vamos falar um pouquinho da Revista Espírita. A Revista Espírita era uma publicação mensal que foi fundada por Kardec e seus colaboradores. A primeira edição é de janeiro de 1858, um pouquinho depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, que é em abril de 1857. Então, logo depois, Kardec se reúne com seus colaboradores e começa, uma vez por mês, a publicar a Revista Espírita. A Revista Espírita é muito rica em conteúdo doutrinário, em conteúdo filosófico, em conteúdo ético, moral, da sociedade de Paris daquela época. Ali tem atas das reuniões da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que foi a primeira sociedade espírita fundada no mundo, fundada por Kardec, e tem vários textos ali. Tem a parte dos leitores que fazem as perguntas e Kardec responde, e é muito importante que Kardec faz questão de publicar textos que refutam também a doutrina espírita. Não são só textos que corroboram o que a doutrina espírita fala, apologias, não. São pessoas questionando a doutrina também. E ele coloca ali os textos, argumenta com propriedade, né? Não é aquele argumento ad hominem, que é atacar aquele que está argumentando. Argumento real, com profundidade, com conteúdo, né? Argumento robusto, como Kardec sempre fez. Isso é importante para que nós possamos desenvolver o nosso senso crítico. E Kardec, o tempo inteiro, ele, na Revista Espírita, né, ele exerce isso, ele faz com que os leitores possam exercer esse senso crítico, dá liberdade para as perguntas e responde sempre de forma respeitosa, de forma clara e objetiva. É muito interessante. Precisamos conhecer mais a Revista Espírita. No Livro dos Médiuns, há uma parte que fala do método, de como nós devemos estudar a doutrina espírita. E ali, Kardec propõe um caminho inicial para nós. Então, ele sugere, primeiramente, ler o que é o Espiritismo, depois ler o Livro dos Espíritos, depois ler o Livro dos Médiuns, e ele segue orientando para que nós estudássemos a Revista Espírita, porque nesse momento, né, isso é em 1863, ainda não havia as outras obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então ali ele coloca juntamente com toda a obra doutrinária que nós possamos estudar a Revista Espírita. É muito importante para nós. Esse texto, Confissões de Luís XI,
é um trecho de uma autobiografia que o espírito rei de França, Luís XI, através da psicografia de Hermance de Faux, ele faz uma autobiografia. Então, esse é um trechinho dessa autobiografia. Luís XI foi um rei muito importante para a França, um rei muito famoso, muito importante, porque ele sobe ao trono no século XV, logo após a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou um pouco mais de 100 anos, mas foi uma guerra muito intensa, muito extensa entre a Inglaterra e a França, por territórios e por disputa de dinastias, né, no poder da França. E então, quando Luís XI ele ascende ao trono, ele era da dinastia dos Valois, ele consegue se unir à burguesia e derruba o período feudal, né, que havia, estabelece então a monarquia absolutista, fortalece, centraliza o poder na mão do rei, diminui até o poder do clero. Então ele passa para a história como um rei muito importante. Quando houve essa publicação, como sempre, né, Kardec permitia que as pessoas se posicionassem de forma contrária, começaram a questionar por que Hermance de Faux, nesse momento em que ela traz essas mensagens, ela tinha 14 anos. E então, como assim, né? Começaram a pensar, será que isso é uma menina prodígio? Porque alguns questionavam como que ela sabe detalhes da história da França, detalhes políticos que ele fala, né? Ele fala de conspirações. E aí, não, ela não é uma menina prodígio que aos 14 anos, isso no século, né, no século XIX, ela dominaria a história da França dessa maneira. Realmente é uma psicografia, uma mensagem legítima, né, mediúnica. E Hermance de Faux, ela participou muito desse período inicial, dessas mensagens de Kardec, né, onde ele recebia essas mensagens caseiras, as psicografias. Ela era uma jovem cujo pai era um rico comerciante de vinhos e de trigo, ali da região das cercanias ali de Paris, uma família muito rica. Só que era uma jovem que aos 12 anos de idade ela começou a apresentar o que eles chamavam de crises neurastênicas, ficava muito nervosa e começava a falar, parecia que trazia mensagens do além, e o pai, muito preocupado com a filha, leva a um médico. Esse médico, então, por algum motivo, ele resolve dar uma caneta, um lápis para ela, que ela pudesse escrever, e ela sente ali então um ímpeto muito grande e começa a escrever no papel. E aí ela fica nervosa, fica com medo, joga o papel, começa a chorar, se abraça com o pai e a consulta médica acaba. Assim, então, o pai leva a menina para casa, mas como era uma família muito conhecida na corte francesa, essa história cresce, né? Todo mundo fica sabendo, até que chega aos ouvidos do Marquês de Mirville, que era um estudioso do magnetismo. O Marquês, então, pede ao senhor de Faux que fosse visitar a filha. Ele vai até a jovem, conversa com a jovem, e ali, então, ele consegue repetir esse experimento de dar um lápis para a jovem para que ela escrevesse. Então ela escreve e traz mensagens e se identifica como Luís IX, São Luís. E o Marquês de Mirville era um descendente de São Luís, diretamente, né, pela história familiar. Então, quando ele vê ali, né, diante de São Luís, primeiro ele questiona, né, a veracidade das informações,
e pede: será que Vossa Majestade poderia me dar uma prova de que realmente se trata de São Luís? E o espírito, através da psicografia de Hermance, diz: sim, claro, ninguém aqui nessa casa sabe, mas tu e teus parentes me consideram anjo da guarda da família. E assim, diante dessa informação, o Marquês de Mirville se convenceu. E a partir daí, São Luís, Luís IX, trará muitas mensagens que nós veremos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Foi um espírito muito intensamente trabalhador da codificação, espírito que nos trouxe muitas mensagens. Na Revista Espírita, inclusive, nessa de 1858, é ele que faz as considerações, que faz os esclarecimentos. E é muito interessante pensarmos em São Luís, em Luís IX. Vamos falar um pouquinho dele. Ele reinou um pouco antes, ele reinou no século XIII, e ele ascende ao trono em 1227, um ano depois do desencarne do nosso querido Francisco de Assis. Então ele viveu na França, mas Clara de Assis, ela só vai desencarnar mais ou menos quase 30 anos depois, então eles foram contemporâneos na Terra nesse momento. E é importante a gente perceber os vários movimentos da espiritualidade para despertar a humanidade. Ele, então, foi um rei, e como rei ele tem os encargos de rei. As questões de um rei, elas, quando ele adquire uma virtude e beneficia uma população muito grande, mas também quando falha, e estamos todos aqui ainda falhando, ele também falha em proporções de sociedade, né, de um país. Ele, então, foi um rei justo, considerado um rei justo, foi filho de Branca de Castela, que era uma rainha muito católica. Ela foi regente, porque o pai faleceu, ele tinha 12 anos. Então, ela foi regente dos 12 até os 15. Aos 15 que realmente ele ascende ao trono, que ele é coroado, porque nesse período foi a mãe que governou por ele, Branca de Castela. E era um rei muito católico, criou os 11 filhos nas tradições católicas. E no período inicial houve muitas batalhas, a Batalha dos Albigeses, que eram também relacionadas à religião, né? A religião estavam questionando a religião, e essas ordens, como as ordens de Clara, como as ordens de Francisco, essas ordens tentando resgatar o cristianismo primitivo, trazer o voto de pobreza, estavam ascendendo, pipocando em vários lugares da Europa. Então, o período inicial do governo foi um período difícil, mas passou para a história como um rei justo, como um período de crescimento cultural, crescimento político, crescimento econômico, fortalecimento bélico, né, porque era o contexto da época. Porque, né, nós vemos São Luís como um espírito evoluído que nos trouxe mensagens lindíssimas, mas ele estava dentro daquele contexto. E quando nós vamos estudar a história de São Luís, está lá, participou de 2 cruzadas, da 7ª e da 8ª cruzada. E aí eu peço licença aqui para fazer uma reflexão pessoal, para dividir com vocês uma reflexão pessoal. Porque o que eram as cruzadas? As cruzadas eram expedições militares que os católicos ocidentais fizeram para tomar a região de Jerusalém, para tomar a Terra Santa, porque era um local de peregrinação dos católicos, aquela região, e ela estava tomada pelos turcos seljúcidas, então eles não poderiam mais visitar o Santo Sepulcro, então aquilo era uma honra, né? Eram as guerras travadas em nome de Deus.
Só que viravam verdadeiros massacres. E o meu posicionamento, o meu questionamento pessoal, peço licença aqui para dividir com vocês, foi assim: meu Deus, um espírito tão evoluído, sabemos que não é um espírito puro, né? Espírito puro que veio à Terra, só Jesus que é o nosso exemplo, mas um espírito, né? Se nós percebemos, se nós formos estudar o conteúdo das mensagens de São Luís, são lindíssimas, importantíssimas, né? E como organizou 2 cruzadas. Mas quando nós vamos ver bem, né, estudar essas 2 cruzadas, a 7ª e a 8ª, vamos ver. A 7ª, eles desembarcam, São Luís ou Luís IX e seu séquito, eles desembarcam em Damieta, no Egito. Quando eles chegam, é um período de enchente do Nilo. Então ninguém pode andar, né? As enchentes do Nilo duravam meses. E foi um período ali onde a peste estava assolando a região. Então foi uma cruzada que não prosseguiu, foi uma cruzada que falhou. E aí o que aconteceu? Os muçulmanos, né, os turcos, que são muçulmanos, eles capturam o rei. Capturam o rei, parte do séquito, e o rei só é libertado depois de uma tensa e longa negociação. Então São Luís volta para a França. E aí pensamos assim, ufa, essa não foi para, né? Não aconteceu de verdade. E aí a 8ª. Na 8ª cruzada, São Luís e seu séquito, eles desembarcam um pouco mais distante, desembarcam na Tunísia. E na capital Tunis, novamente, a peste está assolando a região. E então ele sucumbe. Ele desencarna de peste na Tunísia e não prossegue com a cruzada. E aí a nossa reflexão pessoal aqui, concluindo, é: nós, enquanto espíritos, cada qual com as suas atribuições, com as suas missões, mas ainda assim sujeitos a erros, a desenganos, a descaminhos, mas a providência divina nos leva, por caminhos que nós não imaginamos, ela nos conduz, nos auxilia o tempo inteiro. Um rei que tinha essa mensagem de Jesus dentro de si, mas estava naquele contexto, né, do século XIII, das cruzadas, um contexto medieval, onde ainda havia, a batalha era vista como uma coisa honrosa, mas a providência divina deu jeito de que diretamente ele não fosse responsável por massacres, por batalhas. Então, trazendo isso para a nossa vida, muitas vezes nós fazemos aquilo que a sociedade quer, aquilo que dizem que é certo, que deve ser o caminho, e as coisas desandam. Desandam porque existe um propósito maior de Deus, que sabe da nossa história, que sabe o que realmente nós precisamos, e por trajetórias que nós não imaginamos, colocam a gente no verdadeiro eixo, porque às vezes nós ficamos iludidos com as questões do mundo, temos que responder ao mundo, esquecemos de responder ao Deus que está em nós. Essa é uma reflexão aqui para a gente lembrar que às vezes que quando os nossos caminhos não tomam aquilo que nós programamos, é porque tem a mão de Deus e a gente precisa esperar que as coisas vão se ajeitando. Vamos então ao texto de Luís XI. Agora vamos 200 anos à frente, né? Vamos agora a Luís XI. Nesse texto, psicografado por Hermance de Faux, ele conta, porque na época que ele reinou, ele foi muito criticado porque ele concedeu o território da Normandia ao conde de Charolais. Era um conde de uma dinastia rival a dele, ele era da dinastia dos Valois, o conde de Charolais era dos Borgonha, e a Normandia era um território que já era tenso. Ora ficava para a França, ora para a Inglaterra. Era um local tenso ali,
né? E esse foi um período onde ele estava demarcando as terras da França, consolidando o território da França. E ele foi muito criticado na época. Como assim um território que já é crítico e ele concede o governo a um rival, uma dinastia rival? Isso vai enfraquecer, né? Mas ele conta através de Hermance de Faux por que ele fez isso. Porque o Conde de Charolais era um rival, confesso. Eles eram rivais confessos, todos sabiam. E ele então tentou acabar com a vida dele, ele tentou envenená-lo, fez uma conspiração para tentar envenená-lo, que seria o mais fácil. Mas a conspiração não deu certo. O rapaz responsável por envenená-lo, ele é pego, então ele será executado, ele será decapitado. No momento, né, da sua execução, ele pede o último desejo, que é falar com o Conde de Charolais. O conde vem e ele fala ao ouvido que o mandante da morte é o rei, é o próprio rei Luís XI. O rapaz é executado, o conde sai dali muito bravo, né, muito chateado, revoltado, e vai até o rei, e é o que o rei fala na psicografia. A única forma que eu vi de acalmar os ânimos dele é lhe dar o governo da Normandia e dei uma pensão para ele. E diante desse relato, nós observamos que o relato é de quem percebe que cometeu um crime, quem assume que cometeu um crime, mas é um relato descritivo, é um relato frio. Não nos parece ainda arrependimento. Trazemos aqui para nossa reflexão o que acontece com o espírito diante de um crime. Um crime, um ato que nos afasta das leis de Deus, é preciso que nós entremos então num processo de reabilitação. E o processo de reabilitação que um espírito passa diante de um erro está lá no capítulo 7 do Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Passaremos por 3 etapas num processo de reabilitação. Primeiro é o arrependimento. Depois a expiação, seguindo pela reparação. O arrependimento é quando nós realmente sentimos na alma, no fundo do coração, que nós prejudicamos alguém. É aquele sofrimento moral de, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como? Olha o que a pessoa está passando, olha o que... né? É esse momento que pode acontecer enquanto encarnados ou desencarnados. Depois nós vamos passar pela expiação, que nós vamos explicar aqui um pouco mais, vamos focar na expiação, que é um sofrimento semelhante àquele que nós causamos, para nós percebermos que realmente nós não devemos fazer aquilo, que aquilo realmente prejudica o outro e que nunca mais nós vamos fazer aquilo porque percebemos que não há benefício nenhum. Quando nós chegamos nesse ponto, aí passaremos para o terceiro estágio, que é a reparação. Agora, aquele que eu prejudiquei ou aqueles que eu prejudiquei, agora eu vou cuidar, agora eu vou amar, eu vou proteger, eu vou educar, eu vou ajudar. Essa é a etapa final. Vamos voltar para a etapa do meio, que é a etapa da expiação. Diante de uma expiação, ou seja, experimentar o sofrimento que nós causamos, vamos falar de 3 aspectos da expiação: a natureza de uma expiação, a duração de uma expiação e o que os espíritos chamam lá, e que nós conhecemos um pouco pelas leis dos homens, em fatores agravantes e atenuantes. Para começar, então, a natureza da expiação, vamos passar por sofrimento semelhante àquele que nós causamos. Se nós enganamos as pessoas, traímos as pessoas, vamos experimentar situações de traição,
de sermos enganados, de não termos em quem confiar. Se nós assassinamos pessoas, podemos passar por experiências, né, onde podemos ser assassinados, podemos presenciar muitos assassinatos. Se nós, de alguma forma, roubamos as pessoas, tiramos os bens daquelas pessoas, podemos viver uma vida de muita privação material, para perceber como a dificuldade de viver sem os bens materiais. Nós fizemos isso com o outro. Situações mais ou menos assim. A natureza é semelhante, não é exatamente igual, porque não é olho por olho, dente por dente. Não é assim. É ao ponto de que nós possamos perceber a dor do outro e sentir no coração que nós não faremos mais, porque é realmente nos afastar da lei de Deus, um erro, um equívoco. Nós já evoluímos em algum ponto e existem coisas que nós não fazemos por nada. É porque nós já temos esse entendimento. E é o que vai fazer a expiação com a gente, enquanto espíritos. A outra questão é a duração. Quanto tempo nós vamos passar sofrendo diante de um mal que nós causamos ao outro? Não há tempo definido, né? Não é se nós ficamos 30 anos explorando tantas pessoas, nós seremos explorados 30 anos. Não é isso. Não é punição, é reeducação, reabilitação. No momento em que o espírito percebe, realiza que aquilo é um mal e que ele não vai mais fazer aquilo, essa situação começa a se dissipar, esse sofrimento começa a se dissipar e isso vai passar. Porque, na verdade, não é uma coisa estanque, é só para a gente aprender. Então, à medida que a gente se propõe a trabalhar no bem, que a gente se propõe a se conhecer, a observar os nossos defeitos, nós podemos experimentar esse sofrimento por poucos anos. E o contrário também, né? Acontecem espíritos que ficam tão remanescentes ali, tão endurecidos, ficam revoltados diante do sofrimento, não param para analisar o sofrimento. Nós precisamos olhar para o sofrimento de forma diferente. Precisamos olhar o que eu preciso aprender diante desse sofrimento. Enquanto nós ficamos ali, eu não mereço isso, que absurdo, que ingratidão, ninguém me ajuda, nós apenas prolongamos o nosso sofrimento. Às vezes passamos várias reencarnações ainda ali experimentando o mesmo tipo de expiação, porque nós não nos rendemos ao aprendizado de olhar a expiação de outra forma, como um processo de reabilitação. E os fatores agravantes e atenuantes são aqueles que podem intensificar o nosso processo de sofrimento na expiação ou podem aliviar, atenuar. É a nossa intenção. Uma coisa é prejudicar alguém intencionado, eu fiz um plano ali, eu maquinei, articulei, chamei outras pessoas para me ajudar a explorar aquelas pessoas, para prejudicar, para trair. Isso é minha intenção, é o meu coração, então isso vai agravar a minha expiação. Mas se eu achei que em algum momento aquilo ia ajudar o outro, e eu queria ajudar e não entendi muito bem como ajudar e prejudiquei, mas no fundo do meu coração não cabia isso, isso será um atenuante, porque Deus conhece o nosso coração. Graças a Deus que Ele conhece, sabe das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, de todos os nossos erros, Ele sabe. Mas Ele também sabe da nossa boa intenção, da nossa tentativa, da nossa boa vontade. Tudo isso é levado em conta. E Deus vai, através dos bons espíritos, vai nos conduzindo. Então, é só assim que nós conseguimos, então,
sanar as nossas faltas. Não existe uma regra definida de tempo de sofrimento, de natureza, não existe. Kardec fala que a única coisa que é certa, que é absoluta, todo erro terá que ser reabilitado. Toda vez que nós erramos, nós teremos que passar por essa reabilitação, e todo ato meritório do nosso coração, da nossa atitude, será recompensado. Essa é a única regra que não muda. O tempo que nós vamos passar sofrendo, o que nós vamos viver, isso tudo depende do nosso coração, depende da nossa boa vontade, da tentativa de trabalhar no bem. Tudo nós podemos seguir tentando pelo bem, trabalhando pelo bem. Sempre temos a chance de fazer de novo. Como a mulher adúltera, quando Jesus fala para os homens que queriam apedrejá-la, ele fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foram saindo um por um, dos mais velhos aos mais jovens, está lá no Evangelho de João. Então Jesus fala para ela: mulher, quem te condena? E ela fala: ninguém me condena. E Jesus fala para ela: então, mulher, eu também não te condeno. Vai, segue teu caminho e não peques mais. Jesus nos traz a oportunidade de que todos os dias nós podemos tentar de novo não repetir os nossos erros. Todos os dias nos é dada a chance de uma nova oportunidade, sempre acompanhados pelos bons espíritos, que conseguem nos intuir através dos nossos pensamentos, através da nossa oração, quando nós elevamos o pensamento a Deus. E quando nós, agora finalizando aqui a nossa conversa de hoje, quando nós não soubermos como agir, que sempre tentemos agir com amor, com boa vontade, com bom ânimo, sempre escolhendo o caminho do bem. Porque, como Pedro fala na sua carta, ele que também negou Jesus 3 vezes e amou tanto Jesus e trabalhou tanto por Jesus, né, como apóstolo, ele fala na sua carta: o amor cobre a multidão de pecados. Fiquem conosco, muita paz. Aguardem aqui um pouquinho, que agora a Geise fará a nossa oração final e a fluidificação das águas. Graças a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais da casa da Irmã Rosa, aqui estamos, Senhor, reunidos em nome do alto, com o intuito de estudarmos os teus ensinamentos e assim, com o nosso melhor sentimento de amor, de paz, com a mente serena e repletos de vibrações salutares, agradecidos estamos, Mestre, pela oportunidade da compreensão de que trazemos dentro de nós recursos internos que nos ajudam para melhor vivermos. E que junto a Ti, querido Mestre, alimentamos com o pão da alma, fazendo crescer dentro de nós o homem novo. Te buscamos, Mestre, para que possamos seguir o Teu exemplo, os Teus ensinamentos e a Tua sabedoria, na intenção de ser um melhor instrumento da vontade do Pai. Te rogamos, querido Mestre, irmão mais velho, amigo Jesus, que a Tua presença se faça em cada lar, envolvendo a todos os familiares. Abençoa-nos, ilumina os nossos caminhos, serena os nossos corações e clareia a nossa mente, para que possamos sentir a Tua presença traduzida no sentimento de amor, de paz, alegrias que trazemos dentro de nós. Te rogamos que nos ampare, querido Mestre e médico de nossas almas,
pela fluidificação das águas, estamos aqui te rogando nesse momento. Que os elementos necessários sejam colocados através dos fluidos de amor para que possamos melhor viver. Te buscamos, Mestre, porque estamos conscientes de que o Senhor é o nosso caminho que nos conduz à verdade, para a verdadeira vida, a vida celestial. Muita paz para todos. Graças a Deus.